Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos começar o primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Este trimestre vamos estudar sobre a Santíssima Trindade e a primeira aula já vem com um tema muito interessante, que é o mistério da Santíssima Trindade. Nesta aula, estudaremos uma das doutrinas mais profundas, centrais e fundamentais da fé cristã, a doutrina da Santíssima Trindade. Trata-se de um tema que não pode ser explicado plenamente pela razão humana, mas que é claramente revelado nas Escrituras e experimentado na vida cristã. A Trindade não é uma invenção teológica tardia, nem um conceito filosófico importado para o cristianismo. Pelo contrário, ela é fruto da revelação progressiva de Deus, manifestada desde o Antigo Testamento e tomada plenamente explícita no Novo Testamento, especialmente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ao ensinar esta lição, o professor da Escola Bíblica Dominical precisa compreender que não explicamos a Trindade para esgotar o mistério. Segundo, explicamos para afirmar a fé, combater heresias e conduzir a igreja à adoração consciente. Como disse, o tema é o mistério da Santíssima Trindade. O termo mistério na Bíblia não significa algo oculto para sempre, mas algo que somente pode ser conhecido porque Deus decidiu revelar. A Trindade, um só Deus em essência, existindo eternamente em três pessoas distintas, coiguais em poder, glória e majestade, e atuando harmonicamente na criação, na redenção e na consumação. Como diz Deuteronômio 29, versículo 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertence a nós e a nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. O texto áureo está em Mateus, no capítulo 3, versículo 17, e está escrito assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este versículo é uma das declarações trinitárias mais claras da Bíblia. No batismo de Jesus, temos o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pomba e o Pai falando do céu. Mateus, vou repetir aqui, Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Não são três manifestações sucessivas de um mesmo ser, mas três pessoas atuando simultaneamente, como se fosse uma engrenagem, e elas se manifestam sucessivas no mesmo ser, mas três pessoas que atuam simultaneamente, revelando a unidade perfeita da Trindade. Verdade prática. Está escrito assim: a doutrina é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas,
que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Sem a Trindade, não há encarnação verdadeira, não há expiação eficaz, não há regeneração espiritual e não há comunhão viva com Deus. O Pai planeja a redenção, o Filho executa a redenção e o Espírito aplica a redenção. O primeiro ponto da lição vem com o título A Revelação Trinitária do Batismo de Jesus. O batismo de Jesus é um dos textos mais ricos para o ensino da Trindade, pois ali Deus se revela de forma clara, visível e audível. O subponto número 1 vem o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus não foi batizado por arrependimento, pois ele nunca pecou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, declara: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça, para identificar-se com os pecadores e para iniciar publicamente seu ministério messiânico. Mateus 3,15 está escrito: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aqui vemos o Filho submisso à vontade do Pai, revelando que dentro da Trindade há perfeita ordem, sem inferioridade de essência. O segundo ponto, nós vamos falar sobre a descida do Espírito, a unção para o ministério. O Espírito Santo desce sobre Jesus, não porque ele precisa ser santificado, mas para confirmar sua missão messiânica. Então ele tinha uma missão messiânica e o Espírito Santo desceu sobre ele. Segundo, para manifestar o poder de Deus sobre seu ministério humano. A partir do batismo, ele foi confirmado esse ministério que ele realizou com eficácia durante 3 anos. Terceiro, o Espírito Santo desce sobre Jesus para ensinar que toda obra espiritual legítima depende da ação do Espírito Santo. Se não tiver a ação do Espírito Santo, não é legítima. Isaías 61:1, texto messiânico, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Jesus confirma esse texto em Lucas 4,18, aplicando-se a si mesmo. Isso mostra que o Espírito Santo é uma pessoa que age, unge, capacita e envia, e não apenas uma força. O Espírito Santo não é uma força ou uma energia. O terceiro ponto vem a voz do Pai, que é a aprovação celestial. A voz que ecoa do céu não é simbólica, é real. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Aqui o Pai está afirmando em primeiro lugar a identidade do Filho. Esse é meu filho. Ele não disse, este será o meu filho. Ele disse, este é meu filho. Aí, em segundo lugar, ele vem declarando o seu amor. Ele é meu filho amado. Então, ele declara o seu amor eterno, sem vírgulas, sem pontos. É um amor eterno. E em terceiro lugar, esse texto ele vem publicamente,
autenticando o ministério de Jesus, porque ele diz que ele é o Filho amado em quem eu me comprazo, aonde eu vou bater o carimbo, aonde eu vou assinar. Publicamente ele aparece e diz, autenticando o ministério de Jesus. Salmos 2, verso 7, já anunciava: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O pai não se torna pai nesse momento. Ele revela publicamente aquilo que é eterno. E eternidade, a eternidade. Segundo ponto da lição, a distinção e a unidade das pessoas divinas. O primeiro subponto vem a unidade e distinção pessoal. A Bíblia ensina duas verdades inseparáveis. Há um só Deus. Este Deus existe em três pessoas. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mateus 28, 19, Jesus ordena, portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Observe que o nome está no singular. E depois você observa que três pessoas são mencionadas. Não são três deuses, nem três manifestações, mas uma única essência divina compartilhada plenamente por três pessoas. 2. O segundo subponto do ponto 2, que é a distinção e a unidade das pessoas divinas. A pluralidade na unidade do Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento não apresente a Trindade de forma explícita, ele a anuncia de maneira progressiva. Vamos ver alguns versículos que dá autenticidade nessa afirmação. Gênesis 1 e 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isaías 48, 16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Desde o princípio não falei em segredo. Desde o tempo em que isso se fez, ali estava eu. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Aqui aparece o Senhor Deus, o enviado e o Espírito. O terceiro subponto, a Trindade explícita no Novo Testamento. No Novo Testamento, a Trindade deixa de ser implícita e torna-se clara. Segundo Coríntios, que é a bênção apostólica 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então o apóstolo Paulo está dando aí o nome para as três pessoas distintas. Efésios 4, do versículo 4 ao versículo 6, há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. A fé cristã é essencialmente trinitária. Não adianta nós tentarmos fugir, não adianta virmos com heresias. A fé cristã é essencialmente trinitária. Vamos para o terceiro ponto da lição, que é a relevância da Trindade para a fé cristã. No primeiro subponto,
está escrito assim: desenvolvimento doutrinário da Trindade. A igreja não inventou a Trindade. Ela organizou doutrinariamente aquilo que já estava revelado. João, no capítulo 1, versículo 1, declara: no princípio era o verbo, princípio, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 14, versículo 16 e versículo 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Aqui vemos distinção pessoal e unidade divina. Segundo subponto, implicações doutrinárias. A Trindade afeta diretamente a oração. Oramos ao Pai em nome do Filho e no poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas orando e vemos. No final da oração também, muitas vezes, nós ouvimos pastores dizendo: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. No batismo nas águas, nós acompanhamos, segundo a sua confissão tiver, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A Trindade afeta diretamente a salvação. A Trindade afeta diretamente a comunhão cristã. Quando você está em comunhão com Cristo, a Trindade está presente. E em último lugar, a Trindade, ela afeta diretamente a adoração verdadeira. Não tem como você adorar sem ter a Trindade ao seu lado, agindo na sua vida. Efésios 2, versículo 18 está escrito: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A conclusão da nossa lição. A doutrina da Santíssima Trindade, em primeiro lugar, não é um detalhe secundário. A doutrina da Santíssima Trindade é o coração da fé cristã. E a doutrina da Santíssima Trindade sustenta toda a obra da redenção. É o Espírito Santo que convence o pecador. Não é a minha teologia, não é a maneira que eu falo, não sou eu, mas é o Espírito Santo que age na obra da redenção. Então, encerramos lembrando que não compreendemos a Trindade plenamente. E glória a Deus por isso, por não conseguirmos compreender a Trindade plenamente. Mas cremos, ensinamos e adoramos o Deus Trino, revelado na Escritura Sagrada. Ele foi revelado a nós. Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão indescrutáveis, ou melhor, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Em nome de Jesus, estamos terminando esta lição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu espero que todos os professores venham ter algo essencial. Estude, entre profundamente na Bíblia Sagrada e passe as informações conforme ela nos ordena. Deixe as heresias de lado e que o Deus Pai,
o Deus Filho e o Deus Espírito Santo possa lhe dar sabedoria a cada dia para ministrar da melhor maneira possível. Logo nós voltaremos com a lição de número 2. Eu agradeço pelo seu carinho, por ter estado aqui conosco, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe.